Olá, meu nome é Ana Jéssica, sou estudante do curso de Fonoaudiologia da Faculdade São Francisco da Paraíba e hoje vim falar um pouco sobre o vírus da influenza na disciplina Saúde Coletiva, ministrada pelo professor Anderson. A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório provocada pelo vírus da influenza com grande potencial de transmissão. O vírus da influenza ele propaga-se facilmente e é responsável por elevadas taxas de hospitalização. Existem 4 tipos de vírus influenza: o tipo A, B, C e D. O vírus influenza A e B são responsáveis por epidemias sazonais, sendo o vírus influenza A responsável pelas grandes pandemias. O tipo A são encontradas em várias espécies de animais, além de seres humanos como suínos, cavalos, mamíferos marinhos e aves. As aves migratórias, elas desempenham um importante papel na disseminação natural da doença entre distintos pontos do globo terrestre. Eles são ainda classificados em subtipos, de acordo com as combinações de duas proteínas diferentes, que são a hemaglutinina e a neuraminidase. Dentre os subtipos do vírus influenza A, atualmente os subtipos H1N1, H3N2 circulam de maneira sazonal e infectam humanos. Alguns vírus influenza A de origem animal também podem infectar humanos, causando doenças graves, como o vírus H5N1, H7N9, H10N8, H3N2, H1N2, entre outros. O tipo B infectam exclusivamente os seres humanos, então os vírus circulantes B podem ser divididos em dois principais grupos, denominados linhagens B Yamagata e B Victoria. Então, esses vírus da gripe V não são classificados em subtipos. Já o C infectam humanos e suínos, é detectado com muito menos frequência e geralmente causa infecções leves, apresentando implicações menos significativas à saúde pública, não estando relacionado com epidemias. Em 2011, o novo tipo de vírus da gripe foi identificado, o vírus da influenza D, o qual foi isolado nos Estados Unidos da América em suínos e bovinos e não são conhecidos por infectar ou causar a doença em humanos. Como o vírus é transmitido? O vírus é transmitido por gotículas respiratórias que entram no corpo penetrando nas mucosas de olhos, nariz ou boca. Isso pode acontecer de duas formas: por transmissão direta, pessoa a pessoa, ou por transmissão indireta, pelas mãos ou produtos contaminados. Então, as gotículas respiratórias saem do corpo do doente através de tosse, espirro ou fala. A transmissão direta, ela ocorre quando o doente fala, as gotículas podem chegar até 1 metro de distância, já quando espirra, elas podem chegar até 2 metros. Na transmissão indireta, ocorre quando a pessoa tosse cobrindo a boca com as mãos ou passa as mãos na boca, no qual essas gotículas ficam nas mãos dos doentes e passam para os objetos de superfície quando o doente os toca com as mãos sujas, no qual as gotículas podem ficar viáveis capazes de infectar nessa superfície ou objetos por até 72 horas. E nesse período, qualquer pessoa que tenha contato irá se contaminar com o vírus, mesmo que o doente já não esteja mais ali. Quais os principais sintomas? Os principais sintomas são febre, dor de garganta, tosse, dor no corpo, dor de cabeça, calafrios, mal-estar, cefaleia, mialgia, dor nas juntas, prostração, secreção nasal excessiva. O quadro clínico em adultos sadios podem variar de intensidade. Nas crianças, a temperatura pode atingir níveis mais altos, sendo comum o achado de aumento dos linfonodos cervicais e também podem fazer parte do quadro de bronquite ou bronquiolite, além de sintomas gastrointestinais. Já no idoso,
quase sempre se apresentam febris, às vezes sem outros sintomas, mas em geral a temperatura não atinge níveis tão altos. O vírus influenza, ele cursa um quadro febril. É isso que diferencia o vírus influenza de uma virose comum. A temperatura axilar, ela está acima de 38,7 graus, geralmente maior que 39, constante de início súbito associado a bastante cansaço, dor no corpo e tosse seca intensa, diferente dos resfriados que são mais simples e não apresentam febre. Como prevenir? A vacinação é primordial para a não disseminação do vírus. Ela é aplicada anualmente e, além da vacinação, orienta-se a adoção de outras medidas gerais de prevenção para toda a população. Então, medidas estas comprovadamente eficazes na redução de riscos de adquirir ou transmitir doenças respiratórias, especialmente as de grande infectividade, como o vírus da influenza. Então, além da vacinação, está lavar as mãos com água ou sabão, ou uso de álcool em gel, principalmente antes de consumir algum alimento, utilizar lenço descartável para higienização nasal, cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir, evitar tocar a mucosa dos olhos, nariz ou boca, não compartilhar objetos de uso pessoal como talheres, pratos, copos ou garrafas, manter os ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da gripe, evitar sair de casa em período de transmissão da doença, evitar aglomerações em ambientes fechados e adotar hábitos saudáveis como alimentação balanceada e ingestão de líquidos, entre outros. Qual o grupo de risco? Gestantes em qualquer idade gestacionais, puerpera até 2 semanas após o parto, incluindo as que tiveram aborto ou nascimento natimorto, idosos maiores de 60 anos, principalmente acima de 65, crianças menores de 5 anos, principalmente menos de 2 anos, sendo as menores de 6 meses com maior taxa de mortalidade, população indígena aldeada, pessoas com doenças crônicas, doença do pulmão, incluindo asma, pacientes com tuberculose, doenças cardiovasculares, doença do rim, como insuficiência renal, doenças do fígado, anemia falciforme, distúrbios metabólicos como diabetes, doenças neurológicas e pacientes com imunidade baixa. E quando procurar um médico? O atendimento médico, ele deve ser procurado especialmente nos casos de febre elevada, desconforto respiratório e pessoas com fatores de risco para complicações e persistência dos sintomas. Então, dentre eles estão falta de ar, persistência ou aumento de febre por mais de 3 dias, aumento brusco e importante da dor muscular, sonolência ou confusão mental, sintomas gastrointestinais em crianças e desidratação. Portanto, a vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra a gripe e suas complicações. A vacina é segura, é considerada uma das medidas mais eficazes para evitar casos graves e óbito por gripe. É necessária a vacinação anual contra a gripe. Por isso, todo ano o Ministério da Saúde realiza campanha nacional de vacinação contra a gripe. Então, esse imunobiológico, ele protege contra os 3 subtipos do vírus da gripe, que mais circulam no último ano do hemisfério sul. Portanto, cuidem-se.